Nasci na cidade de Fortaleza, tá? E concluí o curso de terapia ocupacional numa universidade particular, na Universidade de Fortaleza. E em 1990, iniciei psicologia também em Fortaleza, mas quando vim para Belém, suspendi a psicologia. E aí, somente em 1990, eu concluí o curso de psicologia. Então, para mim, assim, a mudança, sair de uma cidade que era minha cidade natal, Fortaleza, com praia, né, que eu adoro praia, né, para vir para a cidade de Belém, foi uma mudança muito radical, né? Era filhinha de mamãe, né, filha única, até, aliás, não filha única, mas tinha uma menininha pequenininha, mas eu era a única, a mais velha, né? E quando eu saí de Fortaleza, meu pai disse: nossa, está indo embora o sustentáculo da família, porque eu era que coordenava algumas coisas na família, e de repente vim para Belém sem conhecer ninguém, né? E desbravar realmente a cidade que eu assumi como minha cidade, que é Belém, né? Então, hoje, assim, eu tenho 34, vou fazer 34 anos de Belém, tá? 32 anos de Belém, e tenho toda minha trajetória profissional praticamente foi construída aqui nessa cidade. Então, iniciando uma trajetória de muito crescimento pessoal, tinha, na época, 22 anos, né? Rompendo barreiras e partindo para novos desafios, rumo ao desconhecido, vários sonhos, construindo novos sonhos, desconstruindo alguns conceitos, algumas crenças, né, e partindo para uma reconstrução de identidade sozinha, né, na realidade sozinha assim, com meu parceiro, que é o meu marido, né. E aí o ingresso foi quando eu comecei. Cheguei em Belém. Se hoje a terapia ocupacional não é conhecida, imagina há 32 anos atrás, né? Ninguém conhecia o que era a área, e parti para visitar instituições que poderiam inserir esse profissional, né, no trabalho, né? E aí, assim, me engajei já como membro do Conselho de Terapia Ocupacional e Fisioterapia, ia visitando instituições, a PAI, hospitais psiquiátricos, Secretaria de Saúde, né? E aí, paralelamente, construindo o projeto do curso dentro da Universidade do Estado do Pará. Então, eu fui uma das fundadoras do curso da Universidade do Estado do Pará, né? Que eu cheguei em 1984 e já em 1985 o curso abre. Em abril de 1985, abre para a primeira turma, né? E aí eu entrei na carreira docente. E fui a primeira terapeuta ocupacional a ser contratada pela Secretaria de Saúde. No momento, fui discutir com o secretário de Saúde o que era a profissão, o que fazia o terapeuta, né? E a gente conseguiu se encaixar dentro da Secretaria de Saúde, sem influência política nenhuma, porque não conhecia ninguém, né? Com a cara e a coragem, bati na porta do secretário de Saúde e fui e me engajei dentro da Secretaria de Saúde. Atualmente estou aposentada, me aposentei em janeiro. Então, 32 anos como terapeuta ocupacional. Inicialmente, comecei dentro do hospital psiquiátrico, eu acho que a maioria das pessoas aqui não sabe, não conhece, nunca ouviram falar, no Hospital Juliano Moreira, né? Que era um grande hospital na cidade de Belém, que, na época, já estava num processo de desconstrução, né? Nós tínhamos ele chegou a ter 800 pacientes psiquiátricos, né? E quando eu entrei no hospital, tinha apenas 200 pacientes, sem mulheres e sem homens. E passou por todo um processo de desconstrução da saúde mental, da psiquiatria em si, né? Foi quando eu me engajei também num grupo, antes de entrar na área da deficiência, me engajei também num grupo de discussão, porque que os doidos da sociedade ficavam internados e sendo medicalizados, né? E realmente totalmente fora da sociedade. E entrei num processo de discussão. Fui indicada pela Secretaria de Saúde para ir para Brasília, fazer uma discussão sobre a desconstrução das unidades psiquiátricas, a quebra realmente daquela coisa dos grilhões de prender, né? Porque, na realidade, os pacientes psiquiátricos ficavam presos dentro das instituições psiquiátricas, e a gente implantou, na época, fiz parte desse grupo de trabalho, a gente todo mês ia para Brasília, né? E houve mudança do ministro da Saúde, o projeto caiu por água abaixo, até que depois foi reconquistado, e a gente conseguiu implantar o que a gente chama, hoje tem uma rede de atenção em saúde mental, que chama Centro de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, que atende o paciente fora dos hospitais, tentando, que ainda precisa de muita discussão, né, mas tentando tirar aquela questão da internação total, para manter realmente esse paciente em contato com a sociedade. Precisa reformulações,
né? Daí, por isso, eu saí da área da saúde mental, foi quando eu comecei a realmente fazer uma crise de identidade, não conseguia ver muitos resultados nessa área, e comecei a me inserir um pouco na questão da área infantil. Foi quando eu fui chamada para ir trabalhar na Associação de Pais e Amigos Excepcionais, e trabalhei durante 8 anos na PAI. Né? E aí fui atendendo pacientes com crianças, adolescentes com desenvolvimento atípico, e o que já me indicava a necessidade de investigação científica nessa área. Eu acho que está caindo. Acho que ajeitei. Aqui. Tá. Então, aí assim, a partir de... Fui em busca do engajamento de colocação profissional, quando cheguei, né? E aí fiz especialização na área de métodos de tratamento com criança deficiente, com criança com problemas de desenvolvimento. Fui para São Paulo, não tinha em Belém, fui a São Paulo, né? E aí vim cheia de sonhos, o que a gente podia reformular para que essas crianças tivessem uma melhor qualidade de vida. Né? Então, eu trabalhei na PAI, em 1993 fui para São Paulo, né? E o meu foco foi sempre atender crianças com atraso de desenvolvimento, né? Com déficits psicomotores, que não conseguiam realmente ter um avanço na questão do desenvolvimento, e que a gente podia ver o que a gente podia fazer melhor nessa questão. E foi o meu foco de pesquisa até hoje, né? E aí, em 1996 a 2010, fui idealizadora e sócia de um centro de desenvolvimento infantil, que logo depois nós fundamos também. Ele era particular, e paralelamente nós tínhamos um trabalho com crianças que não tinham acesso econômico, que era a Associação de Assistência à Criança com Deficiência da Amazônia. Vou cortar. E aí, em 1997, dentro de uma das crianças que a gente atendia, teve uma criança que me chamou muita atenção. Essa criança, ela tinha paralisia cerebral com bastante comprometimento motor, mas tentava se comunicar com a gente e não conseguia. E essa criança, eu fui ao aniversário dela, todas as pessoas que foram... Eu conto muito essa história para meus alunos, que foi o que, na realidade, mudou assim. Né? Todas as pessoas que foram para o aniversário dela deram um presentinho tipo perfume, pijaminha, camiseta, sandália, ninguém deu um brinquedo. E a criança tinha na faixa etária de 5 anos. Né? A criança que não se movia corretamente, não falava, né? E aquilo me chamou bastante atenção. Para minha sorte, ela é neta de uma pessoa que morava nos Estados Unidos, né? O avô paraense, mas a avó americana, e comentou que foram numas férias num centro em New Jersey. Eu não falo fluentemente inglês, tá? Naquela época eu falava menos ainda. Né? E quando a mãe chegou relatando o que ela viu lá, eu tive muito interesse de conhecer. Né? Não existia internet, né? Então foi por fax que eu passei uma carta pedindo para que eu pudesse ir até lá conhecer o trabalho em New Jersey. Né? E aí foi quando eu fui, né? Primeiro intercâmbio fora do país, o despertar de uma grande paixão para aliar a tecnologia com a qualidade de vida das pessoas deficientes, a tecnologia assistiva. Vim muito mais frustrada, porque eu percebi que eu não sabia mexer com o computador. Em 1997 era ainda não era o acesso que a gente tem hoje. Nós não tínhamos nada no Brasil que oferecesse aquela forma de comunicação e aquela forma de acesso. Crianças que não falam e não escrevem, poder se comunicar através de um sistema digitalizado, né, sem escrever com a mão, mas escrevendo através de um sistema de escaneamento, de varredura, não falar com a voz, mas ter um sistema de tocar em algum botão e a voz ser digitalizada, ou ser gravada. E aquilo me deu muito mais um sentimento de tentar romper e trazer essa tecnologia para que incluísse essas crianças, né, na sociedade. Então, eu passei um mês lá, né, vendo o trabalho deles, e voltei com outras perspectivas, e foi quando a gente começou realmente a mexer com essa área. Em 1997 foi quando a gente também fundou a associação, porque a gente começou a trabalhar também com crianças carentes.
né? O interesse em capacitar os professores. Aí, assim, paralelo a isso, eu precisava também envolver alunos e professores, né? Estava se discutindo no Brasil já a questão da integração da criança com deficiência, a integração dos deficientes. Não o modelo de inclusão, mas o modelo de integração. E aí eu precisava envolver profissionais que tivessem a sensibilidade de pensar dessa forma e de trabalhar, porque não adianta você ter só a tecnologia se você não tiver o profissional que se envolva com essa tecnologia e que seja sensível a essa criança, a esse usuário, a essa pessoa com deficiência, porque entra a questão das barreiras, não só barreiras de equipamentos, barreiras arquitetônicas, mas as barreiras atitudinais. E aí a gente começou a trabalhar com cursos de especialização, né, e com cursos de formação de profissionais para atuarem com pessoas com deficiência. Elaborei vários projetos de curso de especialização. O primeiro projeto de curso de especialização no Pará, em terapia ocupacional, foi eu que elaborei, né, a gente elaborou, conseguiu trazer os professores todos de fora, e o primeiro curso de especialização em capacitação de professores para trabalhar com a educação inclusiva também foi na UEPA, coordenado por mim. Tá? Então, aí fui atrás de me capacitar para poder entrar nas linhas de fomento dos órgãos de governo. Eles exigiam que a pessoa tivesse mestrado e doutorado, e eu não tinha. Né? Então, assim, o primeiro projeto que eu fiz, que foi o projeto da FINEP, da aprovação do núcleo, que atualmente a gente coordena, na realidade eu usei o nome de um colega, porque eu não podia ser coordenadora, porque eu não tinha titulação. Então, eu fui atrás de fazer mestrado, e no mestrado a gente desenvolveu o software Desenvolve, que é um software que desenvolvi com o pessoal de TI, né? A gente fez todo o design do software em PowerPoint, o que eu queria que movesse, o que eu queria que falasse, o que eu queria que fizesse ação, né? Como é que tinha que ser o feedback, e contratei uma pessoa de TI para desenvolver, e com o software Desenvolve, que tinha condições de acessibilidade, a gente conseguiu, com 5 crianças, que essas 5 crianças conseguissem passar por um teste cognitivo, porque eu percebi que nós não tínhamos no Brasil. Quando eu vim dos Estados Unidos, trouxe alguns softwares de lá, mas todos em inglês. E que nós não tínhamos no Brasil softwares que avaliassem o cognitivo dessa criança que não falava, que não escrevia. Né? Como é que a professora pode saber se aquela criança sabe a cor, se é vermelha, se é amarela, se é azul, né? Se é verde, se tu pergunta que cor é essa, ela não sabe, ela não consegue falar, né? Ou não consegue apontar, dizer, escolha o amarelo, ela não consegue chegar até a mão a apontar, né? Então eu precisava criar um mecanismo para perceber, para avaliar se essa criança estava aprendendo o conteúdo que estava sendo ministrado na sala. E aí a gente criou o software Desenvolve, e o software ele vem com um sistema de escaneamento, e a criança pode escrever sem usar a mão. Por quê? Ele vem piscando as letrinhas, A, B, C, D, e aí na hora que passa na letra, vamos escrever a palavra bola. Na hora que passa a letra B, ela aperta um dispositivo, ou ela sopra, ou ela pisca o olho, ou ela bate com o pé, e esse dispositivo é conectado num computador, e ali ela vai escrevendo sem usar a mão e sem falar. Né? Então, e o software Desenvolve ganhou 3 prêmios. Né? Nós ganhamos o prêmio do FINEP em 2005, de tecnologia social. Ganhamos menção honrosa em 2007, também na área de tecnologia social, e ganhamos o Prêmio de Direitos Humanos em 2007, né, pela Presidência da República. Aí resolvi fazer o segundo intercâmbio. Né? O segundo intercâmbio, eu faço parte de um comitê chamado Comitê Pará Missouri, que é ligado aos Companheiros das Américas, que é os Partners of America. Né? E fiz um projeto para Washington, todo financiado por Washington, nosso projeto foi aprovado. Né? E aí, em 2004, fui eu novamente para os Estados Unidos. Né? E aí, nessa experiência, foi uma experiência já totalmente direcionada para escolas inclusivas. Né? E a gente visitou o centro de... Onde é o point? Aqui. A gente visitou o Centro de Tecnologia Assistive Technology da cidade de St. Louis. Né, aqui era a coordenadora, aqui essa era a coordenadora de educação inclusiva na cidade, no distrito de St. Louis. Eu não falo fluentemente inglês, continuo falando, e eles conseguiram para mim esse rapazinho, que é filho de português
e que falava português. E eles me acompanharam em toda a minha trajetória, porque eu coloquei como condição que eu não falava inglês. E meu projeto mesmo assim foi aprovado, né? E foi assim muito interessante, porque a gente teve uma visão muito boa das escolas inclusivas na cidade de Santa Luz. Aqui são crianças que não falam, que não utilizam as mãos, mas que na escola elas estão com sistemas de comunicação alternativa e conseguem fazer operações matemáticas, escrever frases, né? Você vê que aqui ele está com vários dispositivos, uma lanterninha para apontar, aqui com a mãozinha da forma como ele consegue, né? E aqui um vocalizador para ele falar o que ele queria, alguns pontos eu quero que traga isso, eu quero ir para o banheiro, algumas coisas básicas. E aqui, e assim, essas fotos foram tiradas meio na clandestinidade, porque eu não podia tirar, porque não podia aparecer o rosto das crianças, então meio, quando dava para eu tirar de longe, né? E assim, você via a tecnologia dentro da sala de aula, que são escolas regulares, com 800 crianças, dos quais 10% das crianças tinham deficiência. E se tivesse uma criança na sala, já justificava ter um professor de apoio, né? Uma diferença, assim, em 2004, uma diferença tremenda para o Brasil. Hoje a gente já vê alguma similaridade, mas uma diferença muito grande. E aí, assim, eles tinham, em alguns momentos, o AEE, que a gente chama no Brasil AEE, né, que é o Apoio Educacional Especializado, mas isso era dentro de uma escola imensa, com 800 crianças. Ai, tá. Aqui também, aqui era uma sala de autistas, e foi a primeira vez que eu tive a sala dentro de uma escola inclusiva, né, mas tinha uma sala de atendimento de terapia ocupacional e fonoaudiologia, com o cachorro estimulando essas crianças. Essas crianças tinham algumas autistas, algumas com dislexia. Aí começamos a nossa experiência para implantar com todo esse... Ganhamos o prêmio, que foi o que abriu as portas, e aí pedi um amigo, um colega da universidade, para colocar o nome, porque eu não tinha doutorado, né, que só em 2008 que eu terminei o doutorado, e aí em 2005 a gente aprovou o projeto FINEP, que foi o início realmente de todo um trabalho que a gente tem feito dentro da área da tecnologia assistiva. E eu me inspiro muito nessa frase da Radha Bull, que para as pessoas a tecnologia torna as coisas mais fáceis, para as pessoas com deficiência a tecnologia torna as coisas possíveis, né? E é o que a gente tem visto realmente. E o NEDETA tem sido uma prestação de serviço. A gente tem 80 crianças e adolescentes com deficiências, articulamos alunos de graduação de vários níveis, de vários tipos de áreas de conhecimento, né? Terapia ocupacional, fonoaudiologia, ciência da computação, engenharia eletrônica, design. A gente está montando com design uma cadeira adaptada. E trabalhamos com a pesquisa, com a inovação tecnológica, com produção do conhecimento. Então, isso o tempo todo está alimentando. E aí, daí a nossa parceria com a CESUP, a nossa grande parceria com a CESUP. Então, é ensino, pesquisa e extensão na área da acessibilidade, tecnologia assistiva e inclusão, né? Então, o impacto na formação do estudante, na geração do novo conhecimento, essa interdisciplinaridade a gente vê na prática, porque a gente discute o tempo todo os casos, né? E o impacto social que isso tem gerado, né, com essas crianças. A gente tem acompanhado essas crianças na escola, né? E aí a gente tem trabalhado pesquisa bibliográfica aplicada, PDI, que é Desenvolvimento e Inovação, trabalho com pesquisa experimental, clínica, epidemiológica, que a gente tem levantado. Por exemplo, a gente levantou que uma das grandes causas, né, de deficiências por paralisia cerebral no Pará poderiam ser evitadas. Por quê? São por icterícia, por a bilirrubina alta, que é aquele amarelinho da criança que às vezes nem se atenta que realmente é tão perigoso, ou por problemas neonatais de virose, uso, quer dizer, poderia ser evitados tranquilamente, né? E nós temos trabalhado com o desenvolvimento de produtos. Aqui é um trabalho de capacitação de professores que a gente tem feito, né? A gente vai para as escolas, inclusive, orientar como eles trabalham com as pranchas de comunicação alternativa. O projeto Desenvolve está sendo passado para tablet, era o software Desenvolve em CPU, agora está indo para tablet iOS, já trabalhando, já testando com as crianças. A roupa biocinética, que é uma roupa que a gente tem pesquisado com roupas americanas, que custa R$4.000 no mínimo cada roupa. Aliás, era R$4.000, agora com dólar alta, nem sei quanto está. E a gente está conseguindo desenvolver na faixa de R$400, R$500, né, que a gente já está testando com resultados muito bons,
né? Aqui é o princípio da roupa, é de realmente dar um alinhamento. Os elásticos da roupa é para facilitar aquele músculo, nossos músculos são elásticos, aquele músculo que não está tendo função, que ele possa estar colaborando naquela musculatura. A cadeira, que é com o pessoal de design, né, que a gente já está em protótipo. Agora, a gente fez um protótipo em fibra de vidro e agora a gente vai fazer em impressora 3D. Né? A game terapia, a gente usa o Xbox e o Nintendo Wii como um trabalho de reabilitação motora e cognitiva. Os brinquedos, os acionadores, a gente, antes da criança ir para esse sistema de piscar, esse sistema de acionar, pressionando ou com o pé, com o cotovelo, da forma como ele consegue, a gente passa primeiro por um trabalho com brinquedo. Esses acionadores, eles são confeccionados pelos nossos alunos, que é uma prancha de comunicação alternativa, e aqui é o laboratório onde eles estão confeccionando os acionadores. Com parceria, nós temos uma parceria com a UFPA, nós estamos desenvolvendo um software de comunicação alternativa, que é o ProComunique, né, que é em Android, e a gente está testando também, através de Bluetooth, ele também fazer o acionamento pelo um periférico. Temos a parceria com o Matheus, com a Alessandra, com o curso daqui de informática, com a testagem de uma touca que a gente importou, mas já existe projeto, se Deus quiser a gente aprova, né, Matheus? De desenvolver o próprio dispositivo aqui, que através das ondas do EEG, do eletroencefalograma, essa garota consegue ligar um ventilador, desligar um ventilador, acender uma lâmpada, desligar uma televisão, e a gente quer avançar para que esse sistema ela possa também acionar o sistema de comunicação através de computador ou de tablet. O outro é o Brincando com a Leitura, que esse está coordenado pela CESUPA, né, que é a parceria nossa com a CESUPA, que é um software, um aplicativo de tablet iOS, onde a gente vai estar trabalhando a escrita e leitura de crianças com dificuldades de aprendizagem. Aliás, ele pode ser utilizado por qualquer criança, mas com um ritmo, como ele é baseado num método de consciência fonológica e de equivalência de estímulo, ele reforça mais a questão da aprendizagem daquela criança, que tem um ritmo mais lento. Outra parceria com o UFPA, o nome ficou lá atrás, é o Vox Labs, que também é um vocalizador, é o professor da UFPA, o professor Nelson Neto, é um vocalizador para pessoas, o ProComunique ele foi voltado inicialmente para autistas, e esse é para pessoas, de um modo geral, que têm alguma dificuldade de linguagem, né, de comunicação. E, recentemente, estivemos nos Estados Unidos, né, agora em março, fazer uma parceria entre a unidade de Pembroke do Therapies for Kids, né? Você continua a ver o cachorrão aqui, também é um trabalho interessantíssimo que eu achei. Esse cachorro ele foi treinado para avisar as pessoas que estão próximas ao paciente que tem crise convulsiva, ele avisa quando a criança vai ter crise convulsiva. Muito interessante, diz que ele começa a agitar e aí avisa que a criança vai ter uma crise convulsiva. Então, o tempo todo ele está aqui, cão de guarda, né? E aqui é o trabalho da roupa. A gente está discutindo exatamente a inserção, trazer esse método para cá, para Belém, baseado também, tentando trabalhar em parceria com a roupa que a gente já desenvolve. Né? Tive agora dia 17 de março. E aí eu vou deixar esse pensamento que eu achei muito interessante do Brian Salt, que é quando eu era criança, e é exatamente o que eu pensava, eu costumava pensar o quão incrível seria imaginar uma coisa e ela simplesmente aparecer e pronto. Isso ainda pode parecer até ficção científica, mas surpreendentemente a tecnologia necessária para tornar isso uma possibilidade já existe. Né? Hoje, tudo que está faltando é uma abordagem criativa para construir a interface entre a mente e a máquina. Obrigada.